Shidou é um perdedor patético, solitário, inútil e obcecado pela irmã que não consegue nem olhar as garotas nos olhos. Mas um dia, ele descobre que sua irmã dirige uma organização secreta, e agora ele é forçado a conquistar todas as espíritos poderosas e derrotá-las para salvar o mundo. No final, ele acaba com um harém cheio de mulheres incríveis. So, how do I look? Shidou ainda estava roncando na cama quando sua irmãzinha, Kotori, veio acordá-lo. Mas como um Giga Chad, ele diz a ela que se não o deixasse dormir, então o monstro dentro dele destruiria o sono dela. É assim que somos apresentados a Shidou. Ele finalmente se levanta, vai para a cozinha e começa a preparar o café da manhã. Enquanto comem, eles ligam a TV e veem notícias de última hora sobre outro terremoto espacial, aquelas estranhas explosões de energia mortais. O âncora explica que o primeiro aconteceu há 30 anos. Depois disso, elas apareceram a cada 5 anos, mas então pararam de repente por 25 anos, até agora. A mais recente acabou de atingir sua cidade natal, Cidade Tengu. Mas Shidou não pensa muito nisso e continua comendo com Kotori. Mais tarde, enquanto caminhavam para a escola, Kotori fica animada e implora para Shidou levá-la a um restaurante um dia. Ele concorda. Enquanto conversam, algumas garotas passam e começam a sussurrar, ao ver como eles parecem próximos como irmãos. É um pouco estranho para elas. Nesse momento, o amigo de Shidou, Tonomachi, que é abertamente bissexual, junta-se à conversa e começa a falar aleatoriamente sobre como ele se interessou por um jogo de simulação de namoro recentemente. Durante a aula, uma garota misteriosa com cabelo branco prateado de repente chama Shidou pelo nome do nada. Ele não faz ideia de quem ela é, mas ela se senta casualmente ao lado dele. Confuso, ele se vira para Tonomachi e pergunta: "Quem é essa garota?" Tonomachi fica chocado por ele não reconhecê-la. Ela é a famosa aluna genial, Origami Tobichi. Durante toda a aula, ela continua olhando para Shidou sem dizer uma palavra, o que o deixa muito desconfortável. Depois da escola, Tonomachi diz a Shidou que deveriam ir para casa juntos, mas Shidou diz que tem planos. Tonomachi brinca que a única garota que sairia com ele é a irmã dele, porque, com um rosto como o dele, nenhuma outra garota diria sim. Shidou dá de ombros e confirma que ele está realmente se encontrando com Kotori. De repente, sirenes de emergência começam a soar por toda a cidade. Um enorme terremoto espacial está prestes a atingir e todos correm para os abrigos de emergência. Shidou fica preocupado, percebendo que Kotori pode ainda estar esperando no restaurante. Ele tenta ligar para ela, mas não consegue. Ele rapidamente verifica a localização do GPS dela. E sim, ela ainda está lá. Ele entra em pânico e sai correndo, determinado a encontrá-la. Mas nesse momento, o terremoto espacial atinge, e ele é jogado para trás. Quando o caos se acalma, Shidou vê uma bela garota parada calmamente no meio da destruição, vestindo uma espécie de armadura de batalha brilhante. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, ela de repente saca uma espada brilhante e a aponta para ele, assumindo que ele está lá para lutar com ela. Shidou se assusta e diz a ela que não é perigoso. Ele não consegue nem matar um inseto. Nesse momento, mísseis começam a voar na direção dela. Um grupo de soldados armados aparece e começa a atacá-la. Ela ativa um campo de força brilhante que bloqueia todos os ataques e avança contra eles, liberando uma quantidade insana de poder. Shidou assiste chocado enquanto outro lutador se junta à batalha. E não é ninguém menos que Tobichi, equipada e pronta para enfrentar a garota armada. A luta entre as duas garotas é intensa. As armas delas colidem, criando uma onda de choque gigante que deixa Shidou inconsciente. Quando ele acorda, encontra-se em uma sala médica futurista com uma mulher de aparência sombria e sonolenta ao seu lado. Ela se apresenta como Reine Murazami, a oficial de análise do navio. Ela diz a ele que foi trazido inconsciente e que está atualmente dentro de uma nave de comando aérea chamada Fraxinus. Ainda atordoado, Shidou pergunta sobre Kotori. Reine assegura que ela está bem e o leva para conhecer a pessoa responsável, que não é outra senão a própria Kotori. Mas ela está totalmente diferente agora, vestida com um uniforme militar e agindo como a chefe. Shidou está completamente desconcertado. Kotori o recebe casualmente na Ratatoskr, a organização secreta que ela dirige. Kotori explica que a garota armada que ele viu durante o tremor não é humana. Ela é chamada de espírito, um ser poderoso de outra dimensão. Sempre que um espírito aparece na Terra, ele causa terremotos espaciais. É por isso que as pessoas são evacuadas tão rapidamente quando um terremoto é detectado. O grupo militar que a atacou é conhecido como AST. O trabalho deles é caçar e eliminar espíritos para evitar mais destruição. Kotori então revela uma grande surpresa: a outra maneira de lidar com espíritos. Em vez de atacá-las, Shidou deve ocultar seus poderes, fazendo-as se apaixonarem por ele. Sim, essa é a missão. Ele tem que sair em encontros românticos com essas seres super poderosas, e ele começa seu treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Shidou é levado para uma sala privada e apresentado a um jogo de simulador de namoro destinado a treiná-lo na arte da paquera. Kotori pega os controles e demonstra como o jogo funciona. Mais tarde, Shidou encontra Tobichi e tenta falar sobre a batalha espiritual, mas ela o interrompe. Ela diz que está em uma missão pessoal para eliminar todos os espíritos porque perdeu seus pais em um terremoto espacial há 5 anos. Seu ódio é profundo.
Mais tarde, Kotori e Reine começam a testar o charme de Shido. Elas pedem para ele praticar cantadas bregas nas pessoas. Seu primeiro alvo? A professora deles, que está solteira há 29 anos. Shido falha miseravelmente com falas constrangedoras. Reine intervém, sugere algumas falas melhores, e a reação da professora é tão forte que assusta Shido, então ele foge. Ao sair, Shido esbarra em Tobichi e acidentalmente a faz cair, revelando sua roupa íntima. Kotori o incentiva a tomar uma atitude, mas sua mente fica totalmente em branco novamente. Reine o ajuda mais uma vez, e ele acaba desajeitadamente convidando Tobichi para um encontro. Surpreendentemente, ela diz sim. Shido se assusta novamente e tenta explicar que era uma piada, mas antes que ele possa dizer mais, outro alarme de terremoto espacial soa. Tobichi imediatamente sai para se preparar e lutar. Enquanto isso, a mesma garota espírito de antes reapareceu e está escondida dentro de uma sala de aula, recusando-se a sair. Asti não pode atacar sem arriscar danos civis, então Kotori diz a Shido que cabe a ele entrar e falar com ela. Ela garante a ele que a equipe o guiará do navio através de um fone de ouvido. Shido entra na sala de aula e quase é vaporizado por um disparo surpresa de laser. Ele desvia a tempo e tenta falar com o espírito calmamente. A tripulação do navio rapidamente lhe fornece respostas, mas ela fica irritada e quase o mata novamente. Ela avança e prepara um ataque mágico poderoso. Shido entra em pânico e diz a ela que é apenas um estudante, que não está ali para machucar ninguém. Isso a acalma. Ela o reconhece como o cara de antes e abaixa sua arma. Ele explica que só quer conversar e que mesmo que ela o ignore, ele não vai embora. Surpresa com sua honestidade, o espírito cora e admite que nenhum humano jamais falou com ela dessa forma. Quando ele pergunta seu nome, ela diz que não tem um. Então ele a chama de Tulka, porque é o 10º dia do mês, o dia em que se conheceram. Ela realmente gosta do nome. De repente, a ST perde a paciência e abre fogo. Tulka cria um campo de força para bloquear as balas. Ela diz a Shido para sair para não se machucar, mas ele se recusa. Ele permanece sob o escudo com ela e continua a conversa. Katori o incentiva a convidá-la para sair, e quando ele o faz, Toka diz que nem sabe o que é um encontro. Justo quando as coisas começam a se acalmar, Tobichi aparece e os vê sentados juntos. Ela assume que Toka está mantendo Shido como refém. Toka puxa sua arma suprema, Sandalphon, uma espada gigante, e desencadeia um ataque destrutivo que devasta toda a área. Após a explosão, Toka desaparece, e Tobichi é mostrada sendo levada gravemente ferida. Na manhã seguinte, Shido está olhando para os destroços deixados pela luta anterior quando, de repente, Toka aparece atrás dele, pegando-o de surpresa. O que realmente o choca é que não houve alerta de terremoto espacial desta vez. Ela sorri e lembra-o de que ele a convidou para um encontro. Shido, percebendo que ela ainda está com sua roupa de batalha, seu vestido astral, diz a ela que não é exatamente apropriado para um encontro. Para ajudá-la a se misturar, ele mostra a ela uma foto de Tobichi com um uniforme escolar. Toka rapidamente muda sua aparência com um pouco de magia e copia a roupa. Com seu novo visual, o encontro na cidade começa. Enquanto caminham pela cidade, Toka começa a devorar qualquer coisa comestível que vê. Literalmente qualquer coisa que pareça comida. Enquanto mastiga carne, ela vê uma sobremesa com creme branco e imediatamente implora para Shido comprar uma para ela também. Enquanto isso, Tobichi está observando-os de perto à distância, confusa sobre como Toka poderia aparecer sem causar um terremoto espacial. Shido decide perguntar a Toka para onde ela desapareceu no outro dia, e ela explica que toda vez que desaparece é porque é puxada para um mundo escuro e vazio onde dorme. Ela diz a ele que voltar ao mundo humano não é algo que ela escolhe. Isso acontece aleatoriamente quando o sono dela é interrompido. É então que Shido começa a entender algo grande. Espíritos como a Toka não causam os terremotos espaciais de propósito. É um efeito colateral incontrolável de sua chegada repentina. Curioso, ele pergunta por que não aconteceu desta vez, mas Toka evita a pergunta e diz que quer mais carne que ele não pode mais pagar. Eventualmente, eles param em um restaurante chique. Shido tenta impedi-la de entrar, já que está sem dinheiro, mas Toka insiste. Justo quando as coisas ficam estranhas, Tonomachi aparece e entrega algum dinheiro a Shido como um verdadeiro salvador. Uma vez dentro do restaurante, Shido fica chocado ao ver Reane já lá. Ela diz casualmente que de alguma forma conseguiram rastrear e entrar nesta dimensão. Enquanto se sentam, Katori também aparece do nada. Ela recomenda que Toka experimente o Overkill Special Course. Toka começa a comer novamente como se não houvesse amanhã. Shido se vira para Katori, perguntando o que realmente está acontecendo ali. Ela diz casualmente que está apenas tentando ajudar a aumentar a afeição de Toka por ele, já que ele definitivamente não está conquistando ninguém com sua aparência. Antes de sair, ela diz a Shido para ir em direção ao lado sul da estação quando terminarem. Seguindo o conselho dela, Shido continua o encontro com Toka. De repente, a área se transforma em um grande parque de diversões do nada, claramente criado por Ratatosuke para animar o ambiente e ajudar Shido a ter sucesso em sua missão. Enquanto eles aproveitam o tempo, Toka continua se empanturrando de carne. Das sombras, Tobichi muda para seu traje de combate, pronta para atacar.
Quando a noite cai, Toka diz a Shidou que realmente se divertiu e começou a ver os humanos de uma forma mais positiva. Antes, ela pensava que todos queriam matá-la, mas agora ela entende por que grupos como a S estão atrás dela, porque sua chegada causa destruição involuntariamente. Ela começa a se sentir culpada e diz que talvez não pertença a este mundo. Shidou a tranquiliza, apontando que nenhum terremoto espacial aconteceu desta vez. Mas Toka diz que isso pode ter sido apenas um golpe de sorte, da próxima vez pode ser pior. Shidou então toma uma atitude ousada e pede para ela ficar no mundo humano para sempre. Ele promete ajudá-la a entender tudo sobre este lugar. Toka o avisa que pessoas como Ash nunca a aceitarão, mas Shidou diz que não se importa. Ele a aceita não importa o que. Isso a surpreende, e ela estende a mão para segurar a dele. Nesse exato momento, Tobi-Ichi, que estava mirando em Toka com um rifle de precisão, acidentalmente puxa o gatilho, e em vez de acertar Toka, ela atira em Shidou direto no peito. Ele cai no chão, imóvel. Tobi-Ichi entra em pânico, horrorizada por ter acabado de matá-lo. Toka entra em modo de fúria total. Ela invoca seu vestido astral e sua espada massiva, Sandalphon, e então lança um ataque mortal em direção a Tobi-Ichi. Alarmes soam de Fraxinos enquanto o sistema alerta sobre um terremoto espacial. A equipe está em pânico com a segurança da cidade, mas Katori permanece calma. Quando alguém pergunta sobre Shidou, ela diz friamente que ele não vai cair tão facilmente. De repente, o corpo de Shidou começa a brilhar e milagrosamente ele volta à vida. Todos na Fraxinos ficam atônitos. Katori imediatamente dá a ordem para resgatá-lo. Enquanto isso, Toka está ardendo de raiva. Sua energia transborda enquanto ela se prepara para acabar com Tobi-Ichi de uma vez por todas. Tobi-Ichi, congelada de medo, começa a refletir sobre como ela realmente não é diferente dos próprios espíritos que odeia. Enquanto aceita seu destino, Toka se prepara para o golpe final. Mas, a tempo, Shidou cai do céu. Toka instantaneamente voa para cima, pega-o e o abraça apertado. O poder em sua espada de repente sobrecarrega pela emoção, e a equipe teme que possa destruir tudo. Katori grita para Shidou beijá-la agora. Ele faz isso sem hesitação, e imediatamente os poderes espirituais dela são selados novamente. Sua roupa desaparece, e eles flutuam de volta ao chão. Toka sorri e pergunta a Shidou se eles podem ir a outro encontro. Ele concorda, embora sua carteira esteja praticamente vazia. Alguns dias depois, enquanto caminhava, ele vê uma jovem cair na chuva. Ele corre para ajudar, mas ela rapidamente se afasta e diz para ele não machucá-la. Ele fica confuso e preocupado. No dia seguinte, chove novamente, mesmo que a previsão dissesse que não choveria. Passando pelo mesmo lugar, ele se lembra da garota e de seu boneco assustador. Quando ele chega em casa, vai direto para o banheiro, apenas para encontrar Toka completamente nua. Ele corre para perguntar a Katori o que diabos Toka está fazendo morando na casa deles. Katori explica casualmente que após o beijo, um vínculo especial foi criado entre eles, selando seus poderes. Por causa disso, eles agora estão espiritualmente ligados. Shidou pergunta como isso é possível. Katori diz que eles só descobriram isso através de uma análise na Ratatoskr. Reani então acrescenta que se as emoções de Toka ficarem descontroladas, seus poderes selados podem voltar para ela, já que ela se sente mais segura perto de Shidou. É melhor que ela fique com eles por enquanto, até que uma casa adequada para espíritos seja construída. Katori também menciona que isso dá a Shidou mais oportunidades para praticar lidar com outros espíritos, o que o faz se perguntar por que ele precisa lidar com mais garotas depois de selar os poderes de Toka. Ela revela que ainda há mais espíritos por aí precisando do talento especial dele. Ela organiza uma série de exercícios de treinamento para ajudar Shidou a se sentir à vontade com Toka. Mas toda vez que ele erra, Toka fica nervosa e bate nele por ser um pervertido. No dia seguinte, Mana e Tobi-Ichi discutem sobre Shidou novamente, como de costume. De repente, um novo alerta de terremoto espacial aparece e todos são evacuados. Tobi-Ichi se prepara para uma batalha. Enquanto isso, Rene diz a Shidou que os poderes de Toka estão selados, então ela é praticamente inútil em batalha agora e não deve ser exposta ao perigo. Ele entrega a Toka ao professor deles e corre para Fraxinos. Lá, eles descobrem que o espírito atualmente sendo atacado é a mesma garota de cabelo azul que Shidou viu há alguns dias, Yoshino. Determinado a salvá-la, ele se equipa e entra no prédio onde Yoshino está escondida. Ela está quieta, mas seu fantoche fala por ela, o que o deixa assustado. Katori avisa Shidou que o humor de Yoshino está caindo rapidamente. Ele tenta animá-la convidando-a para sair, mas ela pensa que ele está literalmente falando sobre datas em um calendário. Enquanto isso, Toka descobre por alguns membros da tripulação que Shidou está em perigo e imediatamente corre para encontrá-lo. Yoshino está em pé, tentando manter o equilíbrio como se estivesse no circo. Shidou tenta fazê-la descer, mas ela escorrega e cai acidentalmente beijando-o. Toka vê isso à distância e perde a cabeça, perguntando a Shidou se foi para isso que ele veio. Ele fica sem palavras. Katori alerta-o de que os poderes selados de Toka estão despertando. Agora furiosa, Toka começa a gritar como uma namorada repreendendo.
O fantoche de Yoshino até a insulta, dizendo que Shidou deve estar cansado dela e quer alguém novo. Tuka agarra o fantoche e ameaça calá-lo permanentemente. Yoshino corre para pegá-lo de volta, mas Tuka se recusa e exige que Shidou escolha entre ela e Yoshino. Katori avisa que o estado mental de Yoshino está colapsando. Shidou tenta acalmar Touka e diz para ela devolver o boneco, mas isso só a deixa mais irritada. Ela acha que ele está escolhendo Yoshino. De repente, Yoshino invoca sua poderosa criatura de gelo Zadkiel, que começa o Teco a atacar. Shidou protege Touka do caos, mas Yoshino escapa montando sua besta de gelo enquanto Ash atira nela. Ela consegue escapar. De volta ao prédio, Shidou tenta confortar Touka, mas ela o afasta pensando que ele claramente prefere Yoshino agora. Depois de tudo o que aconteceu, Touka estava se sentindo muito para baixo e se fechou completamente para Shidou. Ela o evitou completamente, recusando-se a falar. Rene decidiu verificar pessoalmente como ela estava e dar-lhe um pouco de apoio emocional, na esperança de descobrir o que estava acontecendo na cabeça de Touka. Enquanto isso, Katori e Kayui estavam de volta ao prédio tentando entender a situação entre Shidou e Yoshino. Eles estavam confusos. Shidou beijou Yoshino, então por que isso não selou seus poderes como aconteceu com Touka? Algo não fazia sentido. Ao mesmo tempo, Shidou estava vagando lá fora na chuva quando avistou Yoshino. Ela estava procurando por toda parte por seu fantoche que havia se perdido durante sua fuga de Ast. Querendo ajudar, ele foi assisti-la. De volta à sua sessão de terapia, Rene disse gentilmente a Touka que o beijo entre Shidou e Yoshino não significava nada. Ela disse que Shidou agiu assim porque realmente se importava com Touka e até arriscou sua vida para protegê-la. Enquanto Shidou ajudava Yoshino a procurar, o estômago dela roncou alto. Sentindo pena dela, ele a convidou para voltar para casa para uma refeição. Depois que ela comeu, ele perguntou por que ela não simplesmente voou quando Ast a atacou. Yoshino explicou calmamente que odeia dor e coisas assustadoras como qualquer outra pessoa, mas quando está com medo, perde o controle e acaba machucando as pessoas sem querer. É por isso que ela depende tanto de seu fantoche. Ele a mantém calma quando as coisas ficam muito intensas. Shidou gentilmente acariciou a cabeça dela e prometeu ajudá-la a encontrar o boneco. Então ele acrescentou que ela não precisaria mais dele porque ele seria quem a protegeria a partir de agora. Ela ficou claramente emocionada. Envergonhado, Shidou pediu desculpas por tê-la beijado no outro dia, mas Yoshino nem sabia o que era um beijo. Sendo o gênio que é, ele se inclinou para demonstrar. Bem quando estava prestes a beijá-la, a porta da frente se abriu de repente e Touka entrou furiosa. Ela tinha vindo se desculpar pela forma como o tratou, mas congelou ao ver os dois em uma posição muito suspeita. Fumando de ciúmes, ela saiu sem dizer uma palavra e mais tarde descontou toda a sua frustração no seu pobre travesseiro inocente. Mais tarde, Shidou recebeu informações de que o fantoche desaparecido de Yoshino havia sido localizado na casa de Tobiichi. Ele correu até lá e tocou a campainha. Ela o deixou entrar e ofereceu-lhe um chá de aparência desagradável antes de desaparecer no banheiro. Enquanto ela estava fora, Shidou aproveitou a oportunidade para vasculhar o lugar como um verdadeiro ladrão até finalmente encontrar o fantoche. Ele rapidamente se sentou novamente e tentou agir normalmente. Tobiichi voltou parecendo um pouco confortável demais enquanto se sentava perto dele. Apesar de estar distraído, Shidou perguntou por que ela odiava tanto os espíritos. Ele tentou explicar que nem todos os espíritos eram perigosos, usando Touka e Yoshino como exemplos, mas ela não aceitou. Ela disse que um espírito levou seus pais embora há 5 anos, e não importava o que dissessem, ela não podia perdoá-los. Shidou explicou que os poderes de Touka estavam selados agora, então ela não causaria mais danos. Ainda assim, Tobiichi disse que ninguém poderia garantir que as coisas não dariam errado novamente. Shidou implorou para que ela pelo menos tentasse entender os espíritos e não os tratasse imediatamente como inimigos. Ela não deu uma resposta direta. Antes que pudesse dizer mais, seu telefone tocou. Outro terremoto espacial estava chegando. Ela se levantou pronta para sair, mas Shidou rapidamente perguntou: se um espírito perdeu seus poderes, você ainda a atacaria? Ela hesitou por um segundo e disse que, embora pudesse querer, a decisão final não era dela, cabia aos seus superiores. Enquanto isso, Ash alcançou Yoshino e começou a atacar novamente. Yoshino tentou correr, mas eles a derrubaram. Ela entrou em pânico e chamou Zadkiel, seu enorme monstro de gelo, que começou a revidar. Ash continuou atirando enquanto Yoshino escapava. Touka avistou a situação de longe e correu para ajudar. Ao mesmo tempo, Shidou chamou Yoshino de longe. Ele tentou devolver seu fantoche, mas antes que pudesse alcançá-la, Tobiichi disparou um laser de alta potência em Yoshino. Acertou-a com força, e Zadkiel começou a carregar um contra-ataque mortal sem se importar que Shidou estava bem ali. Touka viu o que estava acontecendo e entrou em pânico. Ela tentou invocar Sandalphon para salvá-lo, mas não funcionou. Seus poderes estavam selados. Pouco antes da explosão atingir, ela forçou seu poder e ativou sua espada, conseguindo bloquear o ataque a tempo. Depois de salvá-lo, Touka correu e pediu desculpas a Shidou por ter agido mal antes, enquanto Aste continuava atacando Yoshino. Shidou disse a Touka que precisava de sua ajuda, mas ela entendeu errado novamente e pensou que ele apenas gostava mais de Yoshino. Shidou explicou que ela era um espírito assim como Touka, e prometeu protegê-la também, assim como fez por Touka.
Compreendendo agora, Tuka colocou Sandolfin gentilmente no chão e disse-lhe para usá-lo para atravessar a barreira de gelo ao redor de Yoshino. Lá dentro, a aura congelante de Zadkiel era tão forte que ninguém conseguia se aproximar. Tobeit criou um campo de força massivo, levantando um prédio inteiro com ele, com a intenção de esmagar Yoshino. Mas Tuka chegou de repente e partiu o prédio ao meio com um único golpe. Ao vê-la, a Est imediatamente voltou sua atenção para Tuka e começou a atacá-la. Com a distração em ação, Shidou enfrentou a energia congelante e atravessou a barreira. Foi difícil, mas ele conseguiu. Yoshino viu, curou suas feridas e abraçou seu fantoche com alegria quando ele o devolveu. Ele explicou que precisava beijá-la para salvá-la, e enquanto tentava dizer isso de forma desajeitada, Yoshino corou e o beijou primeiro. O beijo selou seus poderes, vaporizou sua roupa espiritual e os céus se abriram. Mais tarde, Katori informou Shidou que Touka não moraria mais com ele. Ratatoski tinha terminado de construir uma casa adequada apenas para espíritos. Uma manhã, Tuka e Yoshino viram um comercial na TV sobre uma fonte termal e pediram a Shidou para levá-las lá. Ele contou a Katori, e embora ela não estivesse entusiasmada, concordou. Era melhor deixar os espíritos relaxarem do que arriscar que perdessem o controle. Enquanto isso, na sede da ST, a capitã da equipe de mechas e seu esquadrão também decidiram visitar a mesma fonte termal, chamando isso de missão, embora fosse claramente apenas uma desculpa para sair. Tobeit não estava entusiasmada, chamando sua equipe de feia e dizendo que deveriam estar treinando. Nesse momento, Shidou ligou para ela para perguntar se ele poderia ficar com o livro que ela lhe deu por mais alguns. Mais dias. Enquanto conversavam, ela ouviu a voz de Touka ao fundo. Furiosa, ela amassou a lata na mão de pura raiva. Shidou, Reine e as meninas começaram sua viagem, mas ao longo do... Um dia, Touka ficou com ciúmes de como Shidou tratava Yoshino e acabou destruindo o carro deles. Enquanto isso, Asu pegou um trem subterrâneo escondido para a fonte termal, fingindo que era para análise de terreno. Mas o trem deles também quebrou, e eles tiveram que continuar a pé. O grupo de Shidou já estava andando de qualquer forma porque Touka tinha destruído o carro deles. Touka se sentiu culpada, mas Shidou a tranquilizou dizendo que não estava bravo. Enquanto isso, Fraxinos detectou Ast indo em direção aos espíritos. Sem saber que Ast não estava planejando lutar, alguém da equipe entrou em pânico e ordenou que barreiras fossem erguidas para bloqueá-los. Assim, ambos os lados começaram a lutar sem motivo, causando enormes danos ambientais. De volta ao grupo de Shidou, uma explosão repentina os forçou a se jogar no chão. Yoshino deixou cair seu fantoche e começou a chorar, desencadeando um clima gelado e chuva forte. Shidou a acalmou, prometeu recuperar o fantoche e a chuva parou instantaneamente. Ele correu para o caos para encontrá-lo enquanto Ast e Ratatoski continuavam se enfrentando. Ele finalmente encontrou o fantoche, mas assim que o pegou, outra explosão veio em sua direção. Antes que o atingisse, Touka apareceu em sua forma espiritual e o protegeu com uma barreira. Ao ver Touka em seu vestido astral, Ast quase a atacou novamente, mas antes que Tobeit pudesse agir, Touka desapareceu com Shidou em um instante. Depois, Kotori levou Shidou e as garotas para uma fonte termal super barata que um membro da tripulação do Fraxinos encontrou enquanto estava em serviço de punição. A equipe Ast também chegou, mantendo seu plano original. Tobeit, que só veio porque Shidou estaria lá, começou a procurá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Enquanto isso, um novo membro chamado Takamiya foi apresentado à equipe Ast. Eles ficaram chocados ao ouvir que ela uma vez derrotou um espírito. Ela se sentou ao lado de Tobeit, enquanto o capitão mostrava à equipe as imagens da última luta com Yoshino. Tobeit perguntou a Takamiya sobre o espírito que ela enfrentou. Takamiya disse que era muito diferente dos que eles geralmente enfrentavam, por isso foi transferida para essa equipe. Enquanto assistia à tela, Takamiya avistou Shidou e ficou surpresa. Tobeit parecia nervosa. Após a reunião, ela disse a Takamiya que Shidou nunca mencionou ter outra irmã mais nova. Takamiya perguntou se ela o conhecia, e Tobeit respondeu casualmente que ela e Shidou eram amantes, deixando Takamiya absolutamente chocada. Logo após o caos, uma nova aluna se transfere para a classe de Shidou. O nome dela é Kurumi, e no momento em que se apresenta, ela casualmente anuncia que é um espírito, chocando todos na sala de aula. Ela então diz que precisa de alguém para mostrar a escola para ela depois das aulas. Um rapaz entusiasmado se oferece, mas ela o ignora completamente, vai direto até a mesa de Shidou e diz que é ele quem ela quer. A classe inteira fica chocada, e Shidou está completamente confuso. Na sede da Ast, eles confirmam que essa nova garota é de fato um espírito, e Takamiya diz à equipe que Kurumi não é apenas um espírito qualquer, ela é aterrorizante. Kurumi eliminou pessoalmente mais de 10.000 pessoas, e isso sem contar as mortes causadas pelos seus terremotos espaciais. Os soldados da Ast ficam sem palavras. Mais tarde naquele dia, Shidou se encontra com Kurumi como planejado, sem saber que Touka e Tobeit estão secretamente seguindo e espionando-os. Enquanto conversam, Shidou, seguindo o conselho bobo da equipe do Fraxinos, pergunta desajeitadamente a Kurumi a cor de sua roupa íntima. Em vez de ficar brava, Kurumi sorri maliciosamente, provoca-o e faz um movimento muito sugestivo antes que ele a interrompa a tempo. Tentando mudar de assunto, Shidou pergunta por que ela se chamou de espírito. Kurumi diz para ele não agir como se já não soubesse, deixando-o ainda mais confuso.
Quando ele pergunta como ela sabe tanto sobre ele, ela se recusa a dar qualquer resposta, e em vez disso se aproxima, dizendo que gosta dele desde que ouviu falar dele. Ela de repente agarra a mão dele e flerta intensamente, fazendo Shidou questionar seriamente no que se meteu, até que os dois espiões caem do esconderijo e se revelam acidentalmente. Ao se separarem, Kurumi sussurra algo selvagem no ouvido de Shidou. Da próxima vez que estivermos sozinhos, vou te devorar. Shidou fica pálido e agradece aos céus que Touka e Tobiichi interromperam quando o fizeram. Quem sabe o que poderia ter acontecido de outra forma. A caminho de casa, saindo da escola, Kurumi cruza com um grupo de caras convencidos tentando mexer com ela. Ela finge concordar em ir com eles e os atrai para um lugar escondido, onde literalmente os devora. Takamiya aparece bem a tempo, mas Kurumi desaparece antes que algo possa acontecer. Alguns minutos depois, Takamiya encontra Shidou, que está voltando para casa com Touka e Tobiichi. Do nada, Takamiya pula nele, chamando-o de irmão mais velho e abraçando-o apertado. Shidou fica se perguntando quem é essa garota. Ela o segue para casa animadamente, super empolgada que seu irmão mais velho está vivo. Kotori, no entanto, fica irritada e as duas garotas discutem sobre quem é a verdadeira irmã. Mais tarde, Shidou pergunta a Takamiya onde ela esteve todo esse tempo. Ela desvia da pergunta e sai rapidamente, deixando todos a pensar no que ela está escondendo. No dia seguinte, na aula, o professor responsável começa a chamada e percebe que Kurumi não está presente. Todos estão confusos. Por que uma nova aluna já estaria faltando à escola? Takamiya diz com confiança que ela não aparecerá novamente, apenas para Kurumi entrar segundos depois como se nada tivesse acontecido, surpreendendo a todos. Durante o almoço, Shidou recebe uma mensagem secreta de Kotori, pedindo para encontrá-la no laboratório de física. Quando ele chega lá, ela e Ren mostram a ele imagens chocantes do que aconteceu no dia anterior. Ash, com Takamiya, emboscou Kurumi e a obliterou completamente, mas agora ela está de volta à escola como se nada tivesse acontecido. Eles não têm ideia de como ela sobreviveu. Enquanto isso, Tobiichi encontra Kurumi no vestiário e pergunta diretamente como ela ainda está viva após o ataque de ontem. Sem aviso, mãos sombrias e assustadoras surgem do chão e prendem Tobiichi. Kurumi olha para ela e diz que todos os seus esforços são uma perda de tempo. Quando Tobiichi pergunta qual é o seu objetivo, Kurumi revela casualmente que veio para a escola por um motivo. Ela quer Shidou e tudo o que está dentro dele. Mais tarde, depois da escola, Shidou se aproxima de Kurumi e nervosamente a convida para um encontro. Ele só está fazendo isso porque Kotori ordenou, na esperança de que pudessem aprender mais sobre ela. Kurumi sorri, animada, e diz que sim. Enquanto ela se afasta, Tobiichi aparece e exige saber o que Shidou estava fazendo com o demônio. Ele desvia das perguntas dela e rapidamente se afasta. De volta para casa, Touka faz uma dança estranha na frente de Shidou e tira um bilhete de entre ela. Ela marcou um encontro com ele para o dia seguinte. Ele fica sem palavras. Logo depois, Tobiichi também liga para ele e pede para encontrá-la no dia seguinte. Agora Shidou está em apuros. No dia seguinte, ele tem que lidar com 3 garotas em um só dia, garantindo que nenhuma delas descubra sobre as outras. Fraxinos concorda em ajudá-lo a gerenciar esse desastre. Ele começa com Touka no aquário e, depois de um tempo, finge uma dor de estômago para escapar. Ele corre para encontrar Kurumi, que o arrasta para uma loja de lingerie para escolher algumas roupas suspeitas. Enquanto está lá, alguns colegas de classe o veem e começam a se aproximar. Shidou finge outra emergência estomacal e sai correndo. Ele então vai encontrar Tobiichi em um restaurante. Ela diz que estava preocupada que ele estivesse sozinho e que ele deveria ir para a casa dela depois, pegando-o completamente de surpresa. Quando estão prestes a comer, Shidou vê Touka correndo pela rua e começa a engasgar. Ele sai correndo novamente. Ele continua correndo tentando equilibrar os 3 encontros, quase desmaiando de exaustão. Além disso, seus colegas de classe ainda estão tentando expô-lo. Felizmente, Yoshino aparece do nada e os distrai. Mais tarde, encontram um lugar tranquilo perto da floresta para recuperar o fôlego. É quando ele vê um grupo de pessoas suspeitas torturando um gato por diversão. Kurumi aparece pronta para se juntar, apenas para piorar as coisas. De repente, a equipe Fraxinos perde todos os sinais dela, fazendo todos entrarem em pânico. Ao mesmo tempo, Touka e Tobiichi se encontram e percebem que Shidou estava equilibrando as duas. Elas assumem que ele está com uma terceira garota agora, e saem furiosas para encontrá-lo. Shidou volta para onde deixou Kurumi, mas ela se foi. Katori liga e diz a ele que detectaram um grande aumento de energia espiritual na floresta. Ele entra correndo e fica horrorizado ao ver sangue por toda parte e até um pé decepado. Então ele vê Kurumi sorrindo maliciosamente enquanto atira em alguém com seu olho de relógio brilhando. Shidou se vira para correr, mas mãos sombrias o agarram e o puxam de volta. Kurumi o imobiliza e diz que está pronta para fazer dele sua próxima refeição. Justamente quando as coisas estão prestes a ficar feias, Takamiya aparece e lança um ataque total usando sua arma, cortando Kurumi e ferindo-a gravemente. Shidou fica horrorizado e pergunta como ela pode ser tão fria sobre isso. Takamiya diz que está apenas fazendo seu trabalho, derrubando espíritos. Ela acrescenta que Kurumi é um tipo raro que continua revivendo, não importa quantas vezes seja morta, por isso ela deve continuar caçando-a. Mesmo quando Shidou tenta defender Kurumi, Takamiya o cala e o prende em uma barreira.
Mais tarde naquela noite, Tuka arrasta Shidou para sair, e durante o tempo juntos, ele compartilha suas dúvidas sobre Kurumi. Ele quer impedi-la de machucar mais alguém, mas não sabe como se aproximar dela. Tuka diz calmamente que Kurumi ainda é um espírito, assim como ela e Yoshino. Ela diz que a única diferença é que alguém se importou com ela, enquanto ninguém fez o mesmo por Kurumi. Se Shidou não tivesse se aproximado dela, ela poderia ter se tornado como Kurumi também. Inspirado pelas palavras dela, no dia seguinte Shidou encontra Kurumi e diz que quer salvá-la. Ela não reage emocionalmente, em vez disso, ela corre para o telhado da escola e causa um incidente totalmente ensanguentado para ver se Shidou está sério em ajudá-la. Câmeras ao redor da escola ficam manchadas de sangue, estudantes desmaiam e o caos irrompe. Enquanto isso, Takamiya invade o escritório de Katori, furiosa por ela continuar enviando Shidou para o perigo sem apoio. Ela diz a Katori que assumirá total responsabilidade por ele a partir de agora. Katori ri, e diz que nunca deixaria Shidou nas mãos de uma empresa corrupta como a Deus Ex Machina. Takamiya fica chocada ao saber que Katori conhece seus laços com eles. Katori revela que sabe que Takamiya foi transferida da unidade deles. Takamiya admite que deve tudo àquela empresa e não pode abandoná-los. Mas Katori lança outra bomba. Fraxinos analisou a saliva de Takamiya e descobriu que a empresa a injetou com enormes quantidades de energia espiritual, reduzindo sua expectativa de vida para apenas 10 anos. Takamiya fica sem palavras. Ela nunca soube. Antes que possam dizer mais, ambos recebem uma ligação. Algo terrível está acontecendo na escola. Eles imediatamente correm para enfrentar isso. Enquanto o caos se desenrolava no telhado, Shidou notou algo estranho. Touka e Yoshino estavam se contorcendo de dor, completamente dominadas, enquanto ele parecia perfeitamente bem. Confuso, ele perguntou a Rene o que estava acontecendo, e ela explicou que os poderes espirituais de Touka e Yoshino estavam atualmente selados dentro dele. Por isso elas estavam reagindo, e ele não. De repente, a voz de Kurumi ecoou de cima. Ela estava chamando-o para subir ao telhado se ele tivesse algo a dizer a ela. Sem hesitar, Shidou partiu. Tobichi, por sua vez, ativou seu equipamento mecânico e também seguiu em direção ao telhado. Mas antes que pudesse chegar ao telhado, um dos clones assustadores de Kurumi bloqueou seu caminho. Lá embaixo, Tuka percebeu que Shidou estava entrando em um perigo sério, então ela se forçou a desbloquear seus poderes selados. Mas assim que fez isso, outra versão de Kurumi a atacou. No telhado, Shidou finalmente ficou cara a cara com Kurumi, que estava calmamente no meio de uma barreira mágica. Ele perguntou o que ela estava fazendo e ela explicou que era uma armadilha especial chamada Castelo Devorador de Tempo. Drenava o tempo de qualquer coisa que entrasse na sua sombra. Ela também apontou para o relógio brilhante em seu olho esquerdo, dizendo a ele que mantinha o controle de sua vida útil restante. Usar magia custava-lhe tempo. Então, para reabastecê-lo, ela o roubava dos outros. Kurumi então lhe contou o verdadeiro motivo de ter vindo à cidade. Ela queria ele. E não romanticamente. Ela literalmente queria consumir o tempo dele devorando-o. Shidou ofereceu-se a ela desde que prometesse deixar os outros em paz, mas ela disse que não estava interessada, a menos que ele retirasse todas as bobagens que disse antes sobre tentar salvá-la. Shidou implorou para que ela parasse a barreira, mas insistiu que ainda acreditava que ela poderia ser salva. Isso só a deixou furiosa. Em sua raiva, ela desencadeou um terremoto espacial completo. Alarmes soaram através de Fraxinos. Rene rapidamente informou Shidou que o estado mental de Kurumi estava mudando. Ela estava assustada, não com raiva. Percebendo isso, Shidou subiu no corrimão e ameaçou se jogar do prédio se ela realmente quisesse comê-lo. Kurumi disse para ele parar de atuar, mas Shidou de repente pulou. Chocada, Kurumi mergulhou e o pegou no meio da queda antes que ele atingisse o chão. Enquanto o segurava, ele disse que preferia morrer a desistir dela e exigiu que ela apagasse o sangue que tinha manchado o... Ela estalou os dedos e ele desapareceu instantaneamente. Shidou então começou a tentar argumentar com ela, dizendo que ela não precisava viver dessa maneira. Como se estivesse começando a ouvir, ela lentamente estendeu a mão para ele. Mas então, um de seus clones a apunhalou pelas costas e absorveu seu corpo. Shidou foi pego nos braços do clone, que começou a alcançá-lo. Mas Takamiya irrompeu. Cortou a mão e pulou para protegê-lo. Kurumi, agora como seu clone, convocou uma arma e um relógio personalizados. Com um único tiro, ela reverteu o tempo, regenerou seu braço ferido e instantaneamente reapareceu atrás de Takamiya para atacá-la novamente. Touka e Tobichi chegaram ao telhado, mas antes que pudessem ajudar, Kurumi convocou um exército de seus clones. Ela explicou a Takamiya que não importava quantas vezes fosse derrotada, ela nunca poderia morrer porque existia em inúmeras versões, cada uma de uma linha do tempo diferente. Ela então os prendeu e ativou outro grande terremoto espacial. Mas Katori de repente se teleportou, interrompendo-o com uma poderosa onda de energia própria, agora vestida com sua própria roupa de espírito, chocando a todos. Ela convocou sua arma pronta para a batalha. Uma grande luta começou. Katori enfrentou Kurumi em um intenso confronto.
Justo quando Katori parecia estar ganhando vantagem, Kurumi congelou o tempo, chamou todos os clones que tinha e desencadeou uma tempestade de ataques. Ela então se aproximou de Katori e disparou uma bala em seu crânio, derrubando-a. Kurumi começou a rir, pensando que tinha vencido. Mas bem na frente dela, os ferimentos de Katori se curaram e ela se levantou novamente como se nada tivesse acontecido. Atordoada, Kurumi ordenou que seu exército de clones atacasse, mas Katori os explodiu com uma onda de choque. Desesperada, Kurumi atirou em si mesma para liberar mais poder, esgotando-se, mas enfraquecendo severamente Katori. Kurumi se preparou para um golpe final, mas Katori convocou uma arma enorme parecida com um canhão e destruiu todos os clones que vinham, destruindo o relógio do tempo de Kurumi no processo. Enfraquecida, Kurumi desabou. Katori se preparou novamente para um golpe final, mas Shidou entrou em pânico. Com medo de que ela pudesse matar Kurumi, ele correu para detê-la bem quando ela disparou. O tiro o atingiu em vez disso. Katori congelou, percebendo que tinha acabado de atacar seu irmão. Mais tarde, Shidou acordou em uma cama de hospital, suado e atordoado por um sonho estranho, onde ele se via com Katori presos em um campo de batalha em chamas. Reine estava lá e disse a ele que todos sobreviveram, embora Kurumi tenha escapado. Ela colocou a cabeça dele em seu peito e o confortou gentilmente. Depois que ele se recuperou um pouco, Reine o levou para o quarto de Katori. Ele perguntou diretamente a Katori se ela era um espírito. Ela respondeu que era humana, embora os dados dissessem o contrário. Ela explicou que nasceu humana, mas há cerca de 5 anos, de alguma forma, adquiriu os poderes de um espírito. Shidou lembrou-se do seu sonho e contou a ela sobre isso, e ela ficou surpresa com o quão preciso parecia. Quando ele perguntou como ela obteve seus poderes, ela disse que suas memórias eram confusas. Eles concluíram que alguém deve tê-las apagado. Ele perguntou como ela conseguiu manter seus poderes sob controle por tanto tempo. Katori disse que foi graças a ele. Ele foi quem selou seus poderes há 5 anos, embora nenhum dos dois se lembrasse de ter feito isso. É por isso que Ratatoskra o escolheu para selar outros espíritos. Shidou perguntou por que ele tinha poderes de cura, e Katori explicou que era por causa da energia espiritual dela dentro dele. Ela então deu um soco no estômago dele e disse que ele quase morreu antes. Se ela não tivesse saído do modo Berserker, que poderia tê-lo acabado. Ele perguntou se os poderes dela voltariam para ele como com Toka e Yoshino. Ela disse que não, porque tinha recuperado totalmente sua energia espiritual. Ele precisaria selá-la novamente da mesma forma, fazendo-a se apaixonar por ele e beijando-a. De repente, Katori desabou de exaustão. Reine correu para dentro e depois disse a Shidao que Katori só poderia manter seus poderes por mais 2 dias. Se ele não os selasse novamente em breve, ela se perderia completamente e se tornaria algo perigoso. Mais tarde, Shidou foi ao hospital visitar Takamiya, mas não foi permitido entrar, então ele se encontrou com Tuka. Enquanto conversavam, ela perguntou a ele sobre o misterioso espírito de fogo que apareceu durante a luta com Kurumi. Shidou afirmou que não sabia. Ela parecia preocupada e explicou que, há 5 anos, um espírito de fogo queimou seus pais vivos bem na sua frente. E desde então, ela se juntou a ST na esperança de encontrar e deter esse espírito. Determinado, Shidou começou a se preparar para seu próximo encontro com Katori. Mas, em vez de se preparar seriamente, ele passou a maior parte do tempo saindo com as outras garotas. Naquela noite, ele se encontrou com o vice-comandante de Ratatoskra, que lhe disse que tinha filmagens do incêndio de 5 anos atrás, no mesmo dia em que Katori se transformou em um espírito. Shidou assistiu ao vídeo e notou algo estranho, uma figura estranha ao lado dele e de Katori naquele dia. Ele supôs que aquele ser poderia ter desencadeado a transformação de Katori. Enquanto tentava se lembrar demais, ele desmaiou de sobrecarga mental. No dia seguinte, o dia do encontro, ele se encontrou com Katori. Ele tentou usar todas as dicas de paquera que encontrou online, mas nada estava funcionando. Ele entrou em pânico, percebendo que se as coisas continuassem assim, nunca seria capaz de salvá-la. Mais tarde, Katori se afastou por um momento e Shidou saiu de fininho para conversar com Fraxinos sobre novas cantadas. Enquanto fazia isso, ele avistou Reine cuidando de Katori, que parecia estar com dor. Curioso, Shidou se escondeu por perto e ouviu a conversa delas. Ele descobriu que Katori estava secretamente tomando medicamentos estabilizadores para manter seus poderes sob controle, mas não queria que Shidou soubesse porque não queria que ele namorasse com ela por pena. Chocado, Shidou voltou para a praia onde eles deveriam se encontrar. Quando Katori voltou, ele descartou o fone de ouvido que estava usando para falar com a equipe, decidindo seguir seu coração em vez dos maus conselhos deles. Ele a convidou para um parque de diversões, determinado a fazer as coisas do seu jeito. Enquanto isso, Tobichi se encontrou com seu superior, que lhe mostrou um novo design tecnológico para combater espíritos de alto nível. Tobichi perguntou se poderia derrotar o misterioso espírito de chamas do vídeo de 5 anos atrás. Seu superior parecia confuso, e disse que aquele espírito se parecia muito com alguém que eles tinham visto recentemente. Tobichi exigiu ver o vídeo, e ficou chocada ao ver que o espírito de chamas era na verdade Katori. De volta ao parque de diversões, Shidou e Katori aproveitaram o tempo juntos, rindo e se conectando. Depois de um tempo, eles se sentaram para conversar. Katori, claramente no clima, olhou para Shidou, esperando que ele finalmente a beijasse.
Enquanto isso, a superior de Tobit recebeu um relatório perturbador. Algumas das mais novas tecnologias anti-espírito haviam desaparecido, junto com várias outras armas classificadas. Assim que viu os detalhes, lembrou-se de Tobit perguntando recentemente se aquele novo equipamento poderia derrubar o espírito das chamas. Foi então que ela percebeu. Tobit deve ter roubado o equipamento para enfrentar Katori sozinha. Shidou, ainda confuso sobre tudo, tentou perguntar a Katori sobre o que realmente aconteceu há 5 anos. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão poderosa a atingiu do nada, derrubando-a. Ele se virou para ver quem atacou e não podia acreditar. Tobit estava lá, armada e mortal, dizendo que acabou de derrubar Katori. Mas Katori de repente se levantou, parecendo completamente ilesa, e a chamou de idiota por pensar que seria tão fácil. Tobit não perdeu tempo, ela lançou uma barragem de tiros de canhão em Katori. Em resposta, Katori transformou-se em sua forma espiritual e convocou sua arma, e as duas começaram a trocar ataques brutais, abalando todo o parque de diversões. Do outro lado do parque, Toka e Yoshino sentiram as ondas de choque e perceberam que algo sério estava acontecendo. Toka decidiu ajudar mesmo que seus poderes estivessem selados. O boneco de Yoshino tentou impedi-la, mas Toka insistiu. Shidou estava arriscando tudo por Katori, e ela tinha que fazer o mesmo. Ela se preparou e Yoshino a seguiu. De volta à luta, Katori estava se defendendo, mas sua energia estava se esgotando rapidamente. Tobit aproveitou e aprendeu com cordas de energia antes de preparar um enorme disparo de canhão. Katori mal conseguiu bloqueá-lo com suas últimas forças. Mas em vez de recuar, ela avançou contra Tobit e começou a danificar suas armas, derrubando partes de seu equipamento. Katori, perdendo-se na raiva, ficou completamente fora de controle. Shidou gritou para ela parar, mas ela o ignorou e convocou um golpe final. Quando ela estava prestes a atacar, Tobit gritou que foi exatamente assim que seus pais morreram, queimados por um espírito como Katori há 5 anos. Isso parou Katori em seu caminho e ela desabou em choque. Tobit carregou outro tiro, mas Katori conseguiu bloqueá-lo novamente. Shidou correu entre elas e implorou para Tobit parar. Ela recusou, dizendo que essa era sua missão nos últimos 5 anos. Ele perguntou se ela estava tentando destruir o espírito da chama ou apenas sua irmã. Confusa, ela disse a ele que Katori era o espírito da chama. Ela se preparou para atirar novamente. Nesse momento, Toka e Yoshino entraram em cena, distraindo Tobit por tempo suficiente para Shidou agarrar Katori e fugir. Enquanto os outros lutavam, Shidou confessou seus sentimentos para Katori, deixando-a envergonhada. Ela admitiu seus sentimentos também, e os dois se beijaram, selando seus poderes espirituais, curando as feridas de Shidou e acabando com a ameaça. Depois, Shidou virou-se para Tobit e disse que, se ela realmente queria lutar contra o espírito das chamas, estava mirando na pessoa errada. Esse poder agora vivia dentro dele. Ele explicou que outra pessoa foi responsável pela transformação de Katori 5 anos atrás. Tobit não entendeu completamente, mas seu corpo cedeu de exaustão e ela desmaiou. Em outro lugar, Kurumi reapareceu em outra parte da cidade. De volta a Fraxinos, Reane surpreendeu Shidou ao dizer que o encontro com Kotori não aumentou seus níveis de afeição. Eles já estavam no máximo. Shidou ficou atordoado. Kotori ficou vermelha de vergonha e deu um chute no rosto dele, culpando a máquina de dados por estar quebrada. Depois que as coisas se acalmaram, Kotori disse à equipe que suas memórias do incidente de 5 anos atrás estavam voltando lentamente. Mas como não podiam descartar a ideia de que suas memórias tinham sido apagadas, ela disse que precisavam começar a anotar tudo o que lembrassem, por precaução. Ao sair, Kotori perguntou a Shidou se o que ele disse durante o beijo era realmente verdade. Ele respondeu que sim, exceto a parte sobre amá-la como uma namorada de verdade. Ele quis dizer de uma forma de irmão. Furiosa, Kotori saiu irritada. Algumas semanas depois, Shidou acordou com uma explosão massiva. Correndo pela casa como um personagem de anime, ele encontrou Toka chorando muito. Ela tinha derramado suco em suas notas importantes e estava convencida de que ele a odiaria para sempre. Com suas emoções fora de controle, ela quase desencadeou um mini terremoto espacial. Shidou, usando seu modo máximo de calma, tentou acalmá-la. Mas então ele ouviu alguém gritando do banheiro. Ele correu e viu tudo congelado. Yoshino estava de toalha, apontando para seu fantoche na banheira. Ele tinha se afogado e ela acidentalmente congelou todo o quarto em pânico. Shidou puxou o fantoche e a casa lentamente voltou à temperatura normal. Enquanto isso, Tobit estava diante de um painel de oficiais que estavam prestes a decidir sua punição por tudo o que ela havia feito. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, um homem arrogante de cabelos prateados chamado Westcott apareceu e interrompeu. Todo o clima mudou. De volta em casa, Toka e Yoshino ouviram secretamente Shidou e Kotori tendo uma briga de irmãos. Kotori estava irritada com Shidou por dormir o tempo todo, e Shidou respondeu que ele na verdade tinha responsabilidades escolares.
Enquanto fazia o café da manhã, ele brincou chamando-o de refeição para suas duas namoradas. Enquanto isso, duas garotas amarguradas da AS falavam mal sobre a suspensão de Tobiichi. Elas disseram que ela teve sorte de não ser expulsa completamente e não conseguiam entender por que alguém da Deus Ex Machina, também conhecida como Den, interveio para protegê-la. Justo quando Shidou estava prestes a aproveitar o café da manhã com suas garotas, ele recebeu uma mensagem de Tobiichi. Ela estava esperando do lado de fora da casa dele, e a julgar pelo tom dela, ela claramente queria algo físico. Ele saiu imediatamente. Antes que ele pudesse sair de fininho, Toka pediu para ele levá-la para sair. Quando ele disse que faria isso mais tarde, ela e Yoshino se sentaram para assistir a um drama romântico sobre um homem que deixa a esposa, algo que espelhava seus próprios relacionamentos caóticos. Do lado de fora, Shidou encontrou Tobiichi estranhamente escondida atrás de um poste de luz. Ela agia como se ele a tivesse convidado, embora ele não tivesse ideia do que ela estava falando. Ela insistiu que conversassem em particular, e o arrastou para um banheiro público. Shidou ficou apavorado quando Tobiichi fez algo suspeito, levantando a saia e fazendo-o entrar em pânico. Ela provocou dizendo que queria mostrar seu verdadeiro eu, mas ele não aceitou. Eventualmente, Shidou contou a ela o verdadeiro motivo de ter vindo, para falar sobre o dia em que ela quase matou sua irmã. Ele tentou convencê-la de que Kotori não era o espírito que arruinou sua vida e implorou para que ela acreditasse nele. Depois de alguma teimosia de ambos os lados, Tobiichi finalmente disse que confiava nele. Ela até agradeceu por ele não tê-la denunciado por tentativa de assassinato. Enquanto saíam, ela perguntou aleatoriamente se ele era mesmo humano. De volta para casa, Toka estava determinada a ser a dona de casa perfeita e decidiu limpar o quarto de Shidou. Enquanto arrumava, encontrou uma mala que parecia exatamente como uma de seu drama favorito. Uma mala que geralmente significava que alguém estava partindo. Em pânico, ela correu pela casa procurando por ele e eventualmente o encontrou no banheiro feminino com Tobiichi. De coração partido, Toka desabou na frente deles, pensando que estava prestes a ser abandonada. Através das lágrimas, ela perguntou por que ele escolheria alguém como Tobiichi em vez dela, alguém que desmorona emocionalmente a cada 5 minutos. Shidou correu atrás dela. Quando a encontrou, ela o acusou de gostar mais de Tobiichi. Foi então que Kotori ligou e o avisou que o estado emocional de Toka estava piorando. Seus poderes espirituais estavam lentamente retornando. Ryoani acrescentou que, se o vínculo entre ela e Shidou enfraquecesse completamente, um novo terremoto espacial poderia ocorrer. Para evitar isso, Kotori disse a Shidou para fazer o que ele sempre faz, levá-la a um encontro e reconstruir a conexão. Shidou mais tarde convidou Toka para sair na esperança de acalmar sua alma, mas as coisas pioraram quando ela não conseguiu comer seu pão favorito durante o encontro. O humor dela caiu mais do que o da minha ex. De volta à nave Fraxinos, Kanzuki voltou segurando um monte de pães como se fosse um presente. Kotori disse para ele dar alguns para Shidou. Tudo tinha se acalmado agora, e Toka voltou para casa sorrindo e comendo seu pão feliz. Mais tarde, Shidou fez as malas para ajudar Tobiichi a comprar coisas para a viagem escolar, como ele prometeu. Mas quando Toka o viu segurando uma mala, ela entrou em pânico. Isso a lembrou de alguém partindo para sempre, então ela o seguiu secretamente. Na estação de trem, ela o viu com Tobiichi e pensou que ele estava a deixando para trás. Entrando em pânico, ela usou seus poderes, pegou a mala de Shidou e saiu correndo. Como os poderes espirituais de Toka estavam fora de controle, toda a cidade entrou em alerta. Shidou correu atrás dela e finalmente a encontrou no parque. Ele explicou tudo, que não estava fugindo, apenas indo às compras. Mas seus poderes já estavam descontrolados, e ela o machucou acidentalmente. De volta ao Fraxinos, Ryoani disse a todos que Toka havia alcançado a zona de perigo. A energia espiritual dela poderia destruir tudo, inclusive ela mesma, mas Kotori disse à equipe para se conter. Ela confiava que seu irmão resolveria isso. Shidou não desistiu. Mesmo estando com dor, ele beijou Toka. Isso a acalmou e selou seus poderes novamente. Em outro lugar, Westcott recebeu um relatório de Ellen, sua assistente. Ela encontrou o espírito chamado Princesa novamente, a mesma que desapareceu há 3 meses da cidade Tengu. Ela agora estava indo para a escola no Colégio Rising, sob o nome Itsuka Toka. Westcott ficou interessado e queria investigar mais. Na escola, todos estavam se preparando para viajar para a excursão. Mas então veio a grande surpresa. Toka apareceu vestindo um uniforme escolar masculino. Shidou parecia prestes a desmaiar porque a camisa nem sequer cabia nela direito. Todos ficaram sem palavras. O professor disse que vestir roupas de menino não a tornava realmente um menino. Mas Tobiichi interveio e disse que Toka tinha coragem por fazer isso. Ela até brincou que, se Toka quisesse mudar de lado, então Shidou deveria se mudar para o dormitório das meninas para combinar. Cansado de todo o drama, Shidou implorou a professora para deixar para lá. Ela concordou e deixou Toka e Tobiichi sentarem ao lado de Shidou no avião. No Fraxinos, Kotori recebeu algumas informações estranhas. A empresa que estava pagando pela viagem escolar era, na verdade, de propriedade da Deus Ex Machina. Isso era suspeito. No avião, Shidou sentou-se entre Toka e Tobiichi, e eles ficaram discutindo o tempo todo. Tobioki disse-lhe para olhar para as nuvens. Toka ficou chateada quando ele não olhou para o tapete. Então, uma mulher com óculos gigantes tirou uma foto de Toka. Shidou não sabia quem ela era, mas Tobioki disse que ela era a fotógrafa da viagem. O que ela não disse foi que a mulher, Ellen, estava espionando-os para Ademi.
Ellen tentou voltar para o seu assento, mas 2 alunos curiosos continuavam a fazer perguntas aleatórias. Irritada, ela se afastou. Quando eles pousaram na ilha, Tuca correu direto para o oceano. Shido a seguiu, mas o professor deles disse que tinham que visitar um museu. Tuca de repente disse que sentiu alguém os observando e saiu correndo. Ellen tentou ir atrás dela, mas Mai e Aoi apareceram e a distraíram segurando suas mãos e puxando-a para longe. Shido correu atrás de Touka e de repente uma forte tempestade atingiu. Uma lata de lixo voou em Tuca, nocauteando-a. Enquanto Shido a carregava, 2 novos espíritos apareceram lutando como loucos. Uma era Yuzuru, que usava uma roupa minúscula feita de fitas. A outra, Kaguya, estava vestida da mesma forma. Elas estavam discutindo sobre quem era a verdadeira Yami. Shido tentou falar com elas, mas elas disseram que esta era a batalha sagrada delas. Então Yuzuru disse que estavam lutando para sempre e não chegavam a lugar nenhum. Então ela sugeriu uma nova maneira de resolver isso. Quem conquistasse o coração de Shido seria a vencedora. De volta ao grupo da escola, Tobiyuchi estava preocupada quando Shido não voltou. Ela estava prestes a procurá-lo quando o viu retornando com as 2 novas garotas e uma Touka inconsciente. Ao ver que as novas garotas tinham curvas maiores, o ciúme de Tobiyuchi explodiu. Na escola, a professora deles, Tami, adicionou Yuzuru e Kaguya à turma de Shido. As meninas rapidamente ficaram obcecadas por ele, sempre disputando sua atenção. Elas até revelaram que já foram um único espírito, mas se dividiram em 2. O objetivo delas era ver quem merecia existir quando se unissem novamente em um só ser. Shido estava sobrecarregado. Ele foi para a piscina em busca de paz, mas as 2 garotas o seguiram e entraram na água. Kaguya disse a Yuzuru para tentar seduzi-lo primeiro, mas Yuzuru sabia que era uma armadilha e recusou. Elas começaram a discutir novamente, agora sobre quem tinha o maior busto. Shido disse a elas para se acalmarem, mas então a porta se abriu e Tuca entrou vestindo seu maiô. Ela pulou na piscina e viu Shido cercado pelas gêmeas. Ele rapidamente explicou que o enganaram, mas então todas as outras garotas da classe correram para a piscina e Shido teve que nadar para longe, enquanto se cobria. Tuca o ajudou a se esconder atrás de uma pedra para que ele pudesse escapar, mas assim que tentou sair, escorregou e caiu de volta na água gelada. Enquanto isso, Ellen contatou seu navio e disse para prepararem uma unidade chamada Bandersnatch, caso as coisas saíssem do controle. De volta ao resort, Yuzuru e Kaguya não tinham terminado. Elas entraram furtivamente no quarto de Shido tarde da noite, ambas tentando conquistá-lo. Shido estava lá completamente envergonhado, perguntando-se por que as garotas estavam sempre brigando por ele. Ao mesmo tempo, Tuca e Tobiyuchi discutiam sobre quem cuidaria de Shido. A discussão ficou mais alta até que Mai e Aoi disseram para resolverem isso de forma adequada. Enquanto o grupo caminhava em direção ao quarto de Shido, Ellen ordenou que os soldados Bandersnatch cercassem a área. Mas quando Ellen tentou espiar, um travesseiro a atingiu no rosto, expondo-a. Mai e Aoi a notaram instantaneamente. Dentro do quarto, Shido implorou às gêmeas que parassem de tratá-lo como um prêmio. Do lado de fora, a professora deles, Tami, percebeu o barulho noturno e caminhou em direção à porta de Shido. Assim que ela chegou lá, Shido, completamente nu, tentou sair de fininho, mas escorregou e caiu de cara nela, mostrando tudo. Acima da ilha Erubi, James Paddington e sua equipe mantinham uma vigilância atenta sobre o resort. Quando ele não recebeu nenhuma atualização de Ellen, imediatamente ordenou que seu pessoal retirasse todas as 3 unidades Bandersnatch. No dia seguinte, Shido esperou na praia por Yuzuru e Kaguya. Ele estava seguindo o plano de Reini, na esperança de encontrar uma maneira de resolver as coisas pacificamente. Reini sugeriu que, se ambas as garotas pudessem tentar conquistar seu coração, elas poderiam seguir seu conselho durante o processo, o que lhes daria um pouco de controle sobre a situação. Shido concordou, pensando que se ambas se aproximassem dele, ele poderia ter uma chance de selar os poderes delas. Reini o alertou, no entanto, porque as gêmeas eram tão competitivas que beijar uma poderia fazer a outra perder a calma. Ainda assim, ela acreditava que essa poderia ser a melhor chance deles. Shido prometeu que faria o que fosse necessário para salvá-las. Depois que Reini se despediu, as gêmeas chegaram de maiô. Shido disse que elas estavam ótimas, e elas imediatamente pediram para ele passar protetor solar nelas. Isso, é claro, começou outra briga boba, cada uma afirmando que tinha a pele melhor. O cérebro de Shido quase entrou em colapso com toda a pele que estava vendo, então ele decidiu passar loção nas duas ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ellen continuava rastreando os movimentos de Tuca. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela foi pega em uma armadilha de areia armada por Mai e Aoi. Elas a enterraram bem ao lado de Tanamachi, que disse a Ellen para não flertar com ele porque ele já tinha uma namorada online. Mais tarde, Tokai e Tobiyuchi se juntaram a Shido, Kaguya e Yuzuru na praia. Shido notou algo estranho. As gêmeas já pareciam próximas das 2 garotas. Kaguya disse que tinha feito de Tuca sua professora, e Yuzuru tinha pegado dicas de Tobiyuchi, que agora era sua mentora. Tobiyuchi perguntou o que todos estavam fazendo na praia. Shido teve dificuldade para responder até que Reini apareceu e disse que estavam lá para jogar vôlei. Shido a puxou de lado e perguntou por que ela veio sem avisar. Ela disse que o plano teve que mudar quando Tuca e Tobiyuchi se juntaram. A partida começou. Reini colocou Shido com as gêmeas, enquanto Tuca e Tobiyuchi estavam na outra equipe. Shido estava preocupado que nenhum deles conseguiria cooperar. Kaguya e Yuzuru estavam sempre brigando, e Tokai e Tobiyuchi também não eram exatamente amigas, mas Reini tinha um plano secreto.
No início, as gêmeas não conseguiam trabalhar juntas, e Touka e Tobiok facilmente tomaram a liderança. Eles até zombaram das gêmeas por estarem tão descoordenadas. Isso motivou Kaguya e Yuzuru, e logo começaram a trabalhar em equipe. Elas marcaram pontos, comemoraram juntas, e então imediatamente voltaram a discutir. Mais tarde, atrás de uma pequena cabana, Shidou se encontrou com Reine novamente e perguntou se esse plano realmente iria funcionar, e Reine já não tinha tanta certeza. Nesse momento, Kaguya apareceu e nervosamente pediu para falar com Shidou a sós. Reine ficou surpresa. Não fazia parte da estratégia. Kaguya tentou agir com calma, mas quando Shidou olhou para ela gentilmente, ela ficou nervosa e corou. Então, ela lhe disse algo surpreendente. Ela queria que ele escolhesse Yuzuru em vez dela. Logo depois, Yuzuru também veio falar com Shidou, e disse para ele escolher Kaguya. Sem saber o que a outra disse, ambas as garotas pediram a Shidou para escolher a irmã gêmea. Elas não se importavam mais em vencer, só queriam que a outra vivesse feliz. Chocado, Shidou perguntou se uma delas realmente desapareceria se ele escolhesse a outra. Elas confirmaram. Kaguya disse que foi por isso que ela começou a Batalha do Encanto em primeiro lugar. Yuzuru admitiu que só aceitou o desafio porque queria que Kaguya fosse feliz. Ambas disseram que a outra era mais fofa e mais merecedora de continuar vivendo. Então, elas o avisaram. Se ele não escolhesse nenhuma delas, destruiriam toda a ilha. Naquela noite, Shidou contou tudo a Touka, mas enquanto ele falava, Kaguya e Yuzuru o ouviram, o que deu início a uma nova briga entre elas. Em outro lugar, Tobit saiu do hotel procurando por Shidou, mas encontrou um Bandersnatch solitário. Antes que pudesse atacar, Reine apareceu e perguntou o que ela estava fazendo ali fora. Tobit hesitou por um segundo e o robô lançou-se contra eles. De volta ao Fraxinos, Kanazuki fez uma jogada ousada. Ele lançou uma unidade especial chamada Folium e desligou a invisibilidade da nave, revelando sua localização. A nave rapidamente desapareceu novamente, mas não antes de Paddington reconhecê-la como a aeronave de Rathatos Ker. Ele imediatamente ordenou que sua tripulação se preparasse para a batalha. Enquanto isso, a discussão entre Kaguya e Yuzuru ficou mais intensa. Ambas estavam zangadas uma com a outra por serem tão altruístas. Elas decidiram acabar com isso de uma vez por todas com um duelo final. A última a ficar de pé seria a vencedora. Eles se enfrentaram duramente em uma batalha feroz. Shidou tentou gritar para que parassem, mas eles não ouviram. Ao mesmo tempo, Fraxinos estava sob forte ataque. Kanazuki, por algum motivo, estava tremendo de excitação. Vendo isso, Sheki contatou Kotori e perguntou se ele tinha. Percebendo que algo estava errado, Kotori exigiu saber o que estava acontecendo. Sheki finalmente explicou que a aeronave estava sob ataque e que talvez não conseguissem resistir. Apesar de quão sérias as coisas estavam, Kotori manteve a calma e disse à sua equipe que tudo ficaria bem, desde que seguissem exatamente as ordens de Kanazuki. Na ilha Rubai, a luta entre os espíritos gêmeos, Kaguya e Yuzuru, continuava intensa. Shidou observava de baixo e não conseguia entender por que estavam lutando tão intensamente quando era óbvio que realmente se importavam um com o outro. De repente, Touka o parou e disse que sentiu algo por perto. Eles olharam em direção à floresta e viram luzes brilhantes, e então ouviram uma voz que conheciam. Era Ellen. Ela saiu das sombras e disse que estava esperando o momento perfeito para confrontar Touka sozinha. Mas quando avistou as gêmeas, congelou por um segundo e as chamou pelo codinome de Espírito, Berserk. Confuso, Shidou perguntou quem Ellen realmente era e se ela trabalhava para a Ast, mas ela negou. Então ela deu um sinal para os robôs Bandersnatch, ordenando que agarrassem Touka. Mas antes que pudessem alcançá-la, Touka os derrubou com sua arma espiritual, Sandalphon. Ellen agora tinha prova de que Touka era definitivamente o espírito conhecido como Princesa. Calmamente, ela pediu a Touka para ir com ela. Touka recusou e levantou sua espada para Ellen. Shidou correu e implorou para ela não atacar uma pessoa desarmada. Mas Touka manteve-se firme. Ela disse que Ellen tinha uma aura estranha e perigosa, ainda pior do que os soldados de Est. Logo depois, Ellen vestiu seu equipamento de combate e disse que lutaria contra Touka sozinha, sem apoio, apenas ela. Sem perder tempo, Touka avançou com Sandalphon. As duas se chocaram no ar, movendo-se rápido e com força. Ellen bloqueou alguns golpes e chamou Touka de fraca. Ela rompeu a defesa de Touka e quebrou sua espada, fazendo Touka cair no chão. Preocupado, Shidou tentou correr até ela, mas as unidades Bandersnatch bloquearam seu caminho. Ellen ordenou que capturassem Touka e a levassem embora. Shidou, frustrado e impotente, de repente gritou seu nome e algo louco aconteceu. Todos os robôs Bandersnatch explodiram. Sandalphon apareceu em sua mão, assim como tinha acontecido com Touka antes. Tanto Ellen quanto Shidou ficaram chocados. De alguma forma, ele havia invocado o anjo de Touka. Enquanto isso, Fraxinos e a nave inimiga, Arbatel, ainda estavam lutando acima, como se uma guerra completa estivesse acontecendo. Ellen sorriu para Shidou e disse que também o levaria. Ela ordenou que os robôs restantes o capturassem, mesmo que tivessem que machucá-lo gravemente. Shidou tentou revidar, mas estava em desvantagem numérica. Touka assistiu impotente, incapaz de ajudar em seu estado fraco. Nesse momento, o lado do Arbatel foi atingido e a sala de controle pegou fogo. Com a fonte de energia danificada, os robôs Bandersnatch desligaram, dando a Shidou a chance de pegar Touka e fugir.
Ellen tentou persegui-los, mas caiu em uma armadilha, um buraco feito por Mai e Mi. Os robôs Bandersnatch acidentalmente caíram em cima dela enquanto ela desmaiava. Perguntando-se quem armou a armadilha, de volta ao navio, Arbatel perdeu a comunicação com Ellen e não teve escolha a não ser recuar. Shidou e Tuka voltaram para a praia, mas as gêmeas ainda estavam lutando. Shidou gritou para que parassem, mas eles não ouviram. Sem saber o que mais fazer, ele convocou Sandalphon e o agitou. Tuka lembrou de que o anjo só funciona quando a vontade do usuário é forte. Ela colocou a mão sobre a dele e ajudou a guiá-lo. Shidou respirou fundo, focou em seu objetivo e balançou a espada. Uma explosão de poder disparou, cortando a tempestade que os gêmeos haviam criado e finalmente chamando a atenção deles. Shidou disse a eles que tinha uma maneira de ajudar. Ele poderia selar os poderes espirituais de ambos para que pudessem viver sem desaparecer. A princípio, os gêmeos não confiaram nele porque, bem, ele é um cara. Mas quando imaginaram como a vida poderia ser, concordaram em tentar. Nesse momento, a nave Arbatel voltou, voando acima. Paddington estava determinado a capturar Tuka e as gêmeas. As gêmeas se entreolharam e assentiram. Juntos eles invocaram seus anjos e combinaram seus poderes em um enorme arco e flecha. Em perfeita sincronia, dispararam e derrubaram a nave do céu. Depois disso, eles se voltaram para Shidou, agradeceram e o beijaram ao mesmo tempo. Seus vestidos astrais desapareceram enquanto seus poderes espirituais foram selados dentro dele. Mas então Tuka apareceu atrás deles, furiosa, exigindo saber o que Shidou estava fazendo. As gêmeas brincaram dizendo que Shidou fez um movimento estranho nelas. Tuka gritou o nome dele alto o suficiente para sacudir a praia. E é aí que este vídeo termina. Se você quer ver a próxima parte, aperte o botão de like e inscreva-se no canal. Até lá, assista ao vídeo a seguir e nos vemos no próximo.